Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos mais uma vez juntos, a gente tratar dos assuntos de Deus, tratar do Evangelho de Jesus, através do nosso trabalho de assistência espiritual. Então, aquelas pessoas que estiverem em casa ainda, tem um tempinho, se quiserem pegar um pouco d'água, para que a gente possa iniciar. E a assistência espiritual, ela inicia, né, pessoal? Praticamente quando vocês tomam a decisão na casa de vocês, ou seja, na nossa casa, casa de cada um, de vir para cá. No momento em que todos nós tomamos a decisão de vir a uma casa de Deus, para ouvir a sua palavra, compreender, entender, né, e colocar em prática, a espiritualidade, o nosso mentor espiritual, já começa a agir sobre nós, já começa a nos dar força, já nos dá proteção para que possamos chegar aqui. Quando chegamos aqui, somos recebidos, tomamos o passe de limpeza. Esse passe de limpeza é um passe magnético, onde são equilibradas as nossas energias, e dando continuidade, nós sentamos aqui no salão, né, com essa música, né, onde nós podemos nos concentrar. No entanto, aqui nós devemos nos concentrar, como todos falam aqui, né, para vocês, que nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, né, o mentor da casa, o mentor desse trabalho, não nos nossos problemas, as nossas dúvidas, preocupações, não. Por isso que a gente pede para que isso tudo seja deixado do lado de fora da casa. Mas por que é assim? É assim para que a espiritualidade consiga nos incluir boas ideias, bons pensamentos, para quando nós sairmos daqui, nós colocarmos em prática, resolver o que tem que ser resolvido. É por esse motivo. Então vamos, a partir desse momento, ficando à vontade em nossas cadeiras, fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao nosso mentor espiritual, ao mentor espiritual desse trabalho, desta casa, seu Espírito da luz do caminho, para que todos nós possamos ser atendidos, para que possamos levar conosco aquilo que viemos procurar, mas sempre lembrando, nós sempre vamos receber aquilo que estamos precisando, merecendo, não necessariamente aquilo que estamos querendo. Então elevamos nossos pensamentos, deixando de fora desta casa todos os nossos problemas, dúvidas, preocupações, e elevando nossos pensamentos ao nosso mentor espiritual. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela higienização desta casa, que já estão conosco há algum tempo, preparando esta casa para mais esse trabalho. E quem pedimos que façam repasse em nós mesmos, higienizando nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela segurança externa, formando um anel fluídico, protetor, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao Evangelho de Jesus. Aqueles irmãos que ainda não estiverem preparados para esse trabalho serão carinhosamente acolhidos e encaminhados para os locais mais adequados, para que possam no futuro retornar. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço, fraternidade do Trevo, dos humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique essas águas, e tantas outras. Saudamos e agradecemos a Ismael, anjo preposto de Deus, para a evangelização do Brasil, a quem pedimos que ilumine o coração de todos aqueles que têm o poder de mudar o destino dessa nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático, e a cada um de nós brasileiros, de modo que possamos fazer a nossa parte, de modo que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos ao bondosamente
por toda a vossa ajuda. E pedimos que oriente, que ampare todos os pais e também aos responsáveis, para que possam educar seus filhos dentro de alguma religião, seja ela qual for. Chegando até Jesus, nosso grande mestre, agradecemos, Senhor, por toda a vossa ajuda. E pedimos que nos oriente, nos ajude a estarmos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E, ó Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós ainda não podemos mudar. Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. E chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Pai por mais esta existência. E pedimos que nos ajude a compreender e a vivenciar as suas leis, e ajudar o nosso próximo, cumprindo as nossas leis, principalmente da justiça, amor e caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Todos bem? Muito bom. Bom, é um prazer novamente estar aqui com vocês, para que a gente possa, mais uma vez, extrair os ensinamentos, essas passagens de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos colher aquilo que mais tocar no nosso coração, desses ensinamentos, e que nós possamos praticá-los durante essa semana. Nós possamos tirar aquilo que mais estamos precisando para nos melhorar, para nos mudar e melhorar nesse momento. Bem, o Evangelho de hoje é o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós vamos ver alguns itens. Conhece-se a árvore pelos frutos. Missão dos profetas, prodígios dos profetas, não acrediteis em todos os espíritos. Então aqui tem uma passagem, duas passagens, uma de São Lucas e outra de São Mateus, que diz o seguinte: porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem os abrolhos vendimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, o mau tesouro tira também do seu coração, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Então ele diz que uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má não dá bons frutos, né? E agora, isso foi São Lucas e Mateus. São passagens que Jesus falou, né? São falas de Jesus, ideias de Jesus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então o que nós podemos perceber aqui? É bem interessante que ele fala, né? O homem de bem, ele tira o bom tesouro do seu coração, e o homem de mal tira o seu mau tesouro também do seu coração. Então o que nós podemos entender por isso?
O ensinamento é que tanto o bem quanto o mal está em nosso coração. Tanto as virtudes quanto os nossos defeitos está no nosso coração. Então, na realidade, a gente fala, nossa, mas a pessoa tem bom coração, né? A pessoa tem um coração muito bom. Ou seja, a gente quer dizer que a pessoa tem muitas virtudes, né? Então, tanto o bem quanto o mal, eles estão nos nossos sentimentos, né? As nossas virtudes, a nossa paciência, a nossa indulgência, a nossa empatia, a nossa tolerância, a compreensão, estão lá. Mas também estão lá o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa maledicência, também estão lá. Então é importante que a gente observe, né, diariamente, o que está sendo mais presente na vida da gente. Que horas que fala mais o bem, que horas que fala mais o mal. Que ninguém é totalmente bem, bom ou totalmente mal. Se fôssemos totalmente bons, não estaríamos nesse mundo, né? Esse mundo de provas e expiações. Nós estaríamos em mundos mais evoluídos, né? Onde o bem supera o mal. Ou então em mundos onde não existe mais o mal. Então é importante para que a gente pratique o bem, né? Que a gente observe, se a gente se auto-observe todos os dias, aquelas situações, que eu sempre digo, os gatilhos, em algumas situações não adianta, eu acabo sendo egoísta mesmo, orgulhoso mesmo, vaidoso mesmo, mas em outras não, né? Onde será que está a diferença de uma situação para outra, de uma pessoa para outra? É isso que nós temos que trabalhar em nós. E fazendo uma analogia com a árvore, uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má não dá bons frutos. O que Jesus quis dizer com isso? Que para que nós possamos ser uma boa árvore, nós temos que dar bons frutos. E esses bons frutos são as boas obras, é a prática do bem. Mas como é que a gente vai praticar o bem se a gente não toma conta dos nossos defeitos, né? Fica difícil a gente conseguir praticar o bem sendo egoísta, vaidoso, etc. Sendo intolerante. Então a gente tem que... A mensagem é justamente essa. O bom cristão se avalia não é pela palavra, não é pelo discurso, mas pelas suas obras, pela prática da caridade. E Jesus resumiu todas as leis em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele diz amar ao teu próximo como a ti mesmo, ele quis dizer que você não deve odiar seus inimigos, né? Inimigos são irmãos nossos que pensam diferente da gente, assim como os criminosos também são irmãos nossos que ainda não conheceram o bem. Será que a gente sabe se lá atrás, em outras vidas, outras encarnações, a gente também não foi criminoso? Né? Então é importante que a gente consiga praticar o bem, mas sempre observando, sempre dando ênfase, mais foco nas nossas virtudes e tratando dos nossos defeitos. Então é importante no dia a dia a gente dar uma atenção, né, para quem precisa, a gente ter a paciência, a tolerância. É importante também, em resumo, a gente praticar a caridade. A diferença do egoísta, do caridoso, o egoísta só gosta de receber, né? E o caridoso não, o caridoso dá e recebe. Ajuda e aceita ajuda, né? Às vezes a gente não aceita ajuda, às vezes por egoísmo, por orgulho, né? Porque orgulhoso normalmente são as pessoas que acham que a minha experiência é melhor que a dos outros, o meu conhecimento é melhor que os outros, eu não tenho nada a aprender com aquela pessoa. Então o caridoso também, além de ele ajudar, ele também aceita ajuda. E quando você aceita ajuda, é um sinal de humildade, é um sinal de simplicidade.
E é interessante, eu me lembrei, eu acho muito bonita essa oração, é a oração de São Francisco de Assis, né? Onde dá um bom exemplo disso que nós estamos conversando. Ele fala: onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Às vezes a gente tem dúvidas, né? A gente não sabe o que fazer, às vezes a gente não sabe qual caminho seguir. É a fé. Se a gente se concentrar, se a gente mentalizar o nosso anjo da guarda, né? E pedir ajuda, o que nós devemos pedir ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor espiritual? Não adianta a gente pedir para ele resolver pela gente, ele não vai resolver, não é? Quando o filho pede uma ajuda para o pai não sai resolvendo, ele vai ensinar ele a resolver. Como se diz, ele não vai dar o peixe, vai ensinar a pescar, né? Então é a mesma coisa. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Que a gente peça ao nosso mentor espiritual força e coragem. Força e coragem. Ou seja, que a gente acredite, tenha confiança. Porque na realidade, né, pessoal, tudo passa, né? O que é bom e o que não é bom. Tudo passa. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Então é importante, nós estamos falando dos profetas, né, que são aqueles espíritos, né, que vieram até a terra, os bons profetas, com a intenção de instruir, né, nos orientar no caminho das leis divinas. Mas também, aqui também fala, o nosso tema são os falsos profetas. E como nós vimos aqui, existem as diferenças, né? O mais importante são as obras. A gente avalia pelas obras e pelos valores cristãos. Então, será que tudo que falam, fazem? Não é verdade? E tem uma outra parte também bem interessante aqui, que diz o seguinte: e Jesus disse: vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, e se resfriará a caridade de muitos. Quer dizer, muita coisa errada, Jesus disse, ainda virá. Nós estamos vendo isso, né, pessoal? Desde sempre, não é verdade? Mas uma coisa que é muito importante a gente entender e aceitar é que o bem está sobrepondo ao mal. Ainda não, porque ainda nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas nós percebemos, se nós formos avaliar a situação, né, do ser humano, desde lá de trás até aqui, a gente não tem como dizer que piorou. Não tem. Melhorou. Né? E por conta disso, Jesus adverte, né, que muita coisa errada, muita iniquidade virá. E isso fará muitas pessoas resfriarem a sua caridade. Ou seja, isso acontece com a gente. Às vezes a gente vê tanta coisa ruim na mídia, né? Que a gente fala: bom, agora não tem mais jeito. Mas só que os nossos pais já falaram isso, os pais dos nossos pais já falaram isso, todos já falaram isso. Mas a coisa sempre melhora, tudo passa, né? Jesus quis dizer que a gente não deve, como se diz, que a gente não deve perder a força, baixar a guarda por conta dos problemas, né? Esse mundo tem que passar pelo que está passando. Nós agora estamos passando por uma pandemia. Essa pandemia é uma expiação dupla, né? É uma expiação material e uma expiação espiritual. Oxalá que nós possamos, né, tomara que nós possamos, que a raça humana possa sair, né, nós,
possamos sair dessa pandemia melhores do que quando ela começou. Melhores moralmente, melhores espiritualmente, melhores na caridade. Não é? A gente só não pode deixar a caridade se resfriar dentro da gente. Quando acontecer essas vezes que a gente fica meio desanimado, né, a gente deve se lembrar do nosso mentor espiritual. A partir do momento que a gente se lembra dele, a gente faz uma conexão. A nossa energia vai conseguir com que ele se aproxime da gente e consiga nos orientar. Então também aqui tem a passagem, né? Ele também nos ensina que Deus enviou vários profetas, né, a essa terra. Enviou Moisés, enviou Jesus, enviou Kardec, isso da religião cristã e outros, né? De outras religiões também enviaram Buda, Krishna, Confúcio, Maomé, todos com a mesma intenção, nos orientar, né? Trazer as verdades espirituais e principalmente praticar as boas obras. E os Espíritos nos orientam, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós devemos perseverar até o fim. Perseverar. A gente verifica, né, que às vezes nas situações mais difíceis, alguns desanimam, outros se dão muito bem, outros, como se diz, batem recordes, como no esporte, né? A gente sabe alguns casos aí, em situações totalmente difíceis, em situações muito contrárias, muitos se superaram. E é na realidade, nas dificuldades, nos problemas, que é quando a gente sai da nossa zona de conforto, que a gente cresce. É aí onde a gente se supera, é aí onde a gente dá um passo. Agora, é importante também que a gente aproveite, não é? Que a gente aproveite aquela lição que nós estamos passando. Convencionou se chamar de problema, ou seja, as dificuldades. Né? Mas na realidade são provas. É só a gente fazer uma analogia com a escola. A gente estuda, aprende e depois é testado. É assim? Para poder ir subindo. Né? Aqui é a mesma coisa. Na medida que a gente for evoluindo espiritualmente, e lá no livro dos Espíritos, né, os Espíritos falam que nós temos que evoluir na bondade, no conhecimento intelectual e na moral. Na medida que a gente, no dia a dia, a gente for aproveitando os problemas, as dificuldades, para a gente ir se superando, de modo que quando acontecer uma situação parecida lá na frente, a gente não seja tão afetado. Isso significa que a gente aprendeu alguma coisa a mais, que a gente já subiu um degrau a mais, que a gente não vai errar mais naquilo. Né? E aqui também, para a gente concluir, tem mais uma passagem aqui. Ele diz: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Na realidade, antigamente, não podemos dizer muito mais, mas normalmente eles apareciam porque eram médiuns, tinham mediunidade. Todos nós aqui somos médiuns. A mediunidade é um dom dado por Deus. Basta desenvolver. Uns mais, outros menos. Né? E aqui ele fala daqueles fenômenos excepcionais, que eram ditos sobrenaturais. Né? Por quê? Porque a ciência ainda não havia avançado, não conseguia explicar aqueles movimentos, movimentar objetos, né? Fazer milagres, entre aspas, né? Até que a ciência conseguiu e consegue hoje explicar uma boa parte, se não todos, quase todos esses fenômenos. E o Espiritismo também veio a ajudar, entre aspas, a desmascarar aqueles falsos profetas que se diziam, porque continham essa mediunidade, né? Se diziam, né, poderosos. Isso tudo eles utilizavam o benefício próprio. Né? Então, na realidade,
aqueles fenômenos, né, que eles praticavam, foram comprovados que eram, na realidade, fenômenos naturais, leis da natureza. Né? E a partir daí, ficou mais claro, né, que realmente os profetas, a gente tem que examinar as obras, assim como qualquer pessoa, assim como o nosso próximo, assim como nós mesmos. Né? Nós temos que olhar no espelho também e analisar quais foram as minhas obras, como é que estão sendo as minhas obras. Né? E também o outro ensinamento que ele traz é que a gente também deve sempre desconfiar. Ele diz: desconfiai das palavras dos hipócritas. Ele diz: dos fariseus, dos escribas, dos donos da verdade. Se a gente trouxer isso para os dias de hoje, o que a gente pode refletir? Desconfiai das palavras dos hipócritas. Isso vale para sempre. Né? Hoje nós temos as mídias. Cada hora você ouve uma notícia, numa mídia você ouve uma, numa outra você ouve outra, na TV você ouve uma coisa, nas redes sociais você ouve outra. A gente não pode ficar refém das mídias. Né? Então a gente tem que ficar bastante atento. Hoje, no mundo todo, nós temos as fake news. Então nós devemos lembrar, né, o que Jesus disse: desconfiai das palavras dos hipócritas. E hoje ainda, com as mídias, as redes sociais, isso é muito prejudicial. Né? Os políticos, não são todos, mas no mundo todo. Será que o que eles falam, eles fazem? Será que já fizeram? Não é? Será que a gente vai ver se fizeram ou não fizeram? Nós temos uma obrigação, né, de cidadão. Né? Então a gente tem que ficar bastante atento com tudo isso. E, para a gente se encerrar, também tem um ensinamento aqui que fala dos falsos profetas desencarnados. Nós que acompanhamos a doutrina do Espírito, nós sabemos que existem aqueles irmãos, né, desencarnados que circulam pela Terra. E quando a gente vem aqui também, às vezes eles nos acompanham para se instruir da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui. Eu e todos nós aqui. Né? Então, às vezes, a gente tem que ficar bastante atento, como eu disse lá atrás, para aqueles momentos onde aparecem aqueles defeitos, né? Onde aparece aquele egoísmo, aquele orgulho, em algumas situações, com algumas pessoas, a gente sabe que eles nos influenciam. Então, às vezes, do nada, está tudo muito bem, tudo muito bom, vem um pensamento ruim, né? Vem uma intuição esquisita, ou então a gente vê um nervosismo, uma tristeza assim, sem explicação. Ah, mas o que eu faço? Isso deve ser influência. Né? Como Jesus nos ensinou, e Rui Barbosa também falou. A oração é o maior poder disponível ao homem. Quando acontecer esse tipo de coisa, sermos falsos profetas desencarnados, a gente deve elevar o pensamento, a gente deve se lembrar do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, fazer uma oração e erguer o pensamento. Dessa maneira, ele vai nos ajudar, a nossa energia vai mudar e a situação muda. Com certeza vai acontecer com vocês. Mas às vezes é muito sutil.